Salve, galera. Só um pouquinho, a gente veio aqui para falar um pouquinho de educação, para tentar entender esse mundo, né, que está passando por um processo de transformações absurdo, e muito, principalmente, porque de uma hora para outra nos vimos rodeados, né, por um inimigo invisível. A gente está falando da Covid, e de uma hora para outra fomos obrigados a cumprir quarentena, fomos obrigados a cumprir o distanciamento social, fomos tirados de sala de aula e, principalmente, nós tivemos que aprender a trabalhar de uma outra maneira, completamente inimaginada por nós que estávamos tão confortáveis, né, na maneira presencial de dar aula. Eu me lembro que quando a epidemia começou e eu vivi minha primeira semana de aulas virtuais, a minha vontade era chorar, porque eu falava e não havia quem me ouvisse. É como se eu estivesse dando aula, né, no limbo, não havia ninguém ali, eu me sentia completamente só. Ansiedade, medo, receio, pavor. Como superar essa situação? Como viver essa realidade encontrando uma solução para esse desafio? Como superar isso, né? O fato é que, em muitos momentos, eu trocava ideia com meus colegas e ouvia muitas pessoas dizendo que a postura dos alunos em sala não era das melhores, que a garotada estava desmotivada, que os alunos se sentiam apáticos. É interessante a gente pensar, né, que falar de apatia é falar de indiferença. O que leva o nosso aluno a estar indiferente à nossa aula? Indiferente ao que a gente está trazendo para eles de informação. Talvez porque as ferramentas digitais, né, tragam muito mais informação do que nós seremos capazes de produzir em toda a nossa existência? Ou será que o modelo que nós construímos de aula é um modelo para o aluno médio, né? A gente tenta ali não correr demais com a matéria e nem retardá-la muito. A gente procura ali um meio termo. Será que esse aluno médio de fato existe? Ou será que cada indivíduo tem, né, suas dificuldades, suas facilidades? Que cada indivíduo, ele aprende no seu tempo, no seu momento, tem áreas diferentes de interesse. Talvez por isso, porque esse aluno médio não existe, tenhamos tido tantos alunos indiferentes, apáticos. Quem sabe, se nós pensarmos em personalizar as nossas aulas, isso se torne muito mais producente. É interessante a gente pensar que hoje a gente tem um grande aliado. Quando a gente fala de ferramentas para a educação, sempre tivemos o auxílio de ferramentas, né? No giz, ao livro, ao caderno, a própria fala enquanto um instrumento fundamental, uma ferramenta essencial para que a gente possa, né, se comunicar, para que a gente possa representar, para que a gente possa socializar, mas os tempos são outros. E hoje precisamos recorrer às novas tecnologias para que a gente possa ter uma ação mais eficaz, mais efetiva, mais produtiva em nossas aulas. É claro que quando isso se abate sobre nós, né, de uma maneira inimaginável, sem que nós tenhamos ainda o domínio dessas ferramentas, muitos, inclusive, por medo, isso se torna extremamente desconfortável. É natural que a gente olhe para essas ferramentas e pense, elas serão nossas inimigas, eu nunca vou ter capacidade de aprender, eu não consigo, não vai. Isso eu tenho ouvido de muitos colegas, e durante muito tempo eu pensei a mesma coisa. Agora, por que temos medo dessas novas tecnologias? Será que, de fato, esse medo é porque nós seremos forçados a sair da nossa zona de conforto, a repensar as nossas metodologias, a repensar os nossos planejamentos? Um fato é, né, fundamental. As ferramentas digitais promovem a interatividade. Não é à toa que muitos de nós, utilizamos ferramentas digitais o tempo todo, né? Quanta gente a gente conhece que tem Facebook, que tem Instagram, que tem WhatsApp, e o quanto essas ferramentas nos levam a estar conectados, a estarmos interagindo, mesmo à distância, para que a gente possa ali estar trocando conhecimento, trocando informações. Né? É importante a gente perceber que nós vivemos hoje diante de uma realidade onde a garotada domina essas tecnologias. A gente fala de nativos digitais. E que nós hoje estamos fazendo, né, é tentar chegar o mais próximo possível dessa realidade. Somos imigrantes. E como todo imigrante, nós encontramos e continuaremos encontrando dificuldades nesse processo. Mas a gente tem um horizonte, a gente tem um porto para onde a gente quer ir. É fundamental que nós não desanimemos.
É importante perceber que as ferramentas digitais, nesse processo, elas se tornarão grandes aliadas da prática pedagógica. É importante a gente perceber que muito daquela apatia que rolava em nossa aula é porque não havia, né, na maioria das vezes, a oportunidade do aluno interagir, dele debater, dele trazer o conhecimento dele. Normalmente as aulas se davam num formato instrucionista massivo, onde, né, a aula rolava num formato de palestra. O professor fala e o aluno escuta. Né? O professor fala e o aluno escuta. É a lei e eu não posso discutir. Quem sou eu para debater com o professor? Afinal de contas, ele é o detentor do conhecimento. Hoje o conhecimento não é mais nosso. Hoje o conhecimento está aí disponível para quem quiser buscá-lo. Então, qual é hoje o nosso papel enquanto professores? Talvez o nosso papel hoje seja muito mais importante do que simplesmente ficar ali cuspindo conhecimento. Talvez hoje o nosso papel seja um papel de, né, mentor, para que a gente possa estar ali orientando o processo de aprendizagem, tirando o foco de nós e levando o foco a eles. O que é importante não é ensinar, mas sim aprender. E aprender de maneira colaborativa, aprender, né, através da integração, através da socialização, através da interatividade, através do estabelecimento de conexões, através do diálogo. Como estimular o aprendizado em novos tempos? Talvez o ensino híbrido ele venha trazer essa resposta, porque nos dá múltiplas possibilidades de atuar. É óbvio que nunca o professor ele vai se tornar obsoleto, nunca a nossa intervenção, mesmo que em momentos seja necessário uma aula expositiva, o professor ele jamais ficará obsoleto, porque o papel dele foi, né, amplificado, se torna muito mais grandioso, ele vai reverberar muito mais, porque nós passamos de meros, né, cuspidores de conteúdo, agora há um papel de curadoria, galera, né? Ou seja, estamos ali para filtrar o que os alunos, né, vão buscar. Como chegar a uma informação que tenha, de fato, né, uma referência segura para que você não seja aí enredado pelas fake news. Né? Como trabalhar de formas diferenciadas em ambientes distintos. O que eu posso utilizar enquanto instrumento que vai me ajudar a isso? Uma ferramenta que eu trago hoje para vocês é o Prezi. Eu estou fazendo o vídeo de hoje com essa ferramenta. E por que é importante eu ter conhecimento de uma ferramenta como o Prezi? Né? Primeiro porque eu tenho a oportunidade de ter novas práticas, então eu posso estar interagindo com esses meninos, com essas meninas, né, através de duas formas. Uma delas é a chamada aula assíncrona e a outra é a aula síncrona. Quando eu falo de aulas síncronas, é o momento que eu estou conectado com esse garoto, através do Zoom, através do Google Meet, ou, né, se tudo der certo, na escola, na aula presencial. O que eu vou fazer desse meu tempo? Eu vou ficar falando, eu vou só ficar jogando conteúdo que ele tem como acessar? Aliás, como ele, né, se adapta melhor ao seu processo de estudo? Ele gosta mais de ler livro? Ele gosta mais de ir à apostila? Ele gosta mais de assistir uma animação? Ele curte mais filme? Ele gosta mais de documentário? Ele curte mais jogos? Porque tudo isso está à disposição deles hoje na internet. Então, será que o momento em que eu estou interagindo com eles não é o momento para eu poder observar como é que está esse processo de, né, de construção de aprendizagem? Será que não é um momento também para troca de afetividade? Será que não é um momento para eu estar estimulando esse meu aluno a buscar, a acreditar na sua potencialidade? Ou eu vou usar esse momento só para ficar falando? E aí, quando eu falo das aulas síncronas, né, eu posso estar usando, sim, uma parte dela para atuar de maneira expositiva, mas utilizando, né, como um instrumento de intervenção, como um instrumento cirúrgico, para que eu vá ao ponto onde a galera não está conseguindo ir. E, novamente, as ferramentas digitais vão poder me ajudar nesse sentido, como, por exemplo, o Kahoot. Eu posso executar 3 tipos de avaliação, né, durante as minhas aulas. Eu posso iniciar com uma avaliação diagnóstica, com 5 questões, coisa rápida, para entender o que eles sabem, o que eles não sabem, de que ponto eu começo a minha matéria. Eu posso, né, trabalhar em uma segunda etapa, né, com uma avaliação formativa,
para entender como é que eles estão processando essas informações, como é que isso está sendo construído dentro deles. E, por último, eu posso criar uma avaliação sumativa. Ou seja, diante de todo o processo de construção, né, de um determinado conteúdo que vem sendo trabalhado, como é que eles chegam, né? Como é que eles estão chegando? Eles estão, de fato, aprendendo esse conteúdo? Eles desenvolveram, de fato, a questão da competência? Eles sabem utilizar, né, a resolução de problemas a partir da compreensão dessas ideias que a gente está trocando? Olha como é que isso é importante. Então, se eu uso essas aulas síncronas, presenciais ou online para estar interagindo, para estimular o diálogo, para estimular o debate, para estimular a fala, eu tenho muito mais chances de conseguir ouvir aquilo que a exposição me impede de ter. Uma outra questão muito importante é que quando a gente fala do momento assíncrono, ou seja, o momento offline, no contraturno, eu posso estar utilizando o Prezi para essa construção de um vídeo que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou usando a plataforma do Prezi, estou associado ao Zoom, né? Então eu estou usando um quadro aqui, olha que bacana. Eu consigo estar falando com vocês e vocês percebendo as ideias que eu quero levar. Né? E eu posso, portanto, construir um vídeo que seja curtinho, que seja muito objetivo, diante daquele conteúdo que eu acho muito interessante, que eu acho muito importante que ele tenha acesso, ou que eu considero que seja mais difícil para a maioria, e esse aluno pode ver, ele pode acessar esse vídeo quantas vezes ele quiser, ele pode assistir essa aula quando ele quiser, onde ele quiser, a hora que ele quiser. Isso dá uma possibilidade absurda, né, de ganho de tempo. Uma outra coisa, eu também posso utilizar esse vídeo como um momento para eu resolver exercícios, mostrando para o aluno onde está ali, né, os elementos que movem mais o equívoco, que fazem com que ele erre. Isso por quê? Porque eu tive os relatórios quase que, né, imediatamente nas avaliações construídas pelo Kahoot. Temos outras plataformas, a gente pode falar disso depois. Né? Mas é interessante que nós podemos ter, então, um momento onde a gente está dando uma aula para esse moleque, né? E nessa aula a gente está promovendo o diálogo, a gente está promovendo o debate, a gente está promovendo a interação, né? A gente está promovendo a socialização, a gente está ampliando a rede de contatos dessa garotada. E no momento offline, ele pode ter tudo aquilo que eu poderia estar ministrando, falando de maneira massiva em vídeos curtos, né? Animados, interativos, que sejam inteligentes, mas acima de tudo, que movam esse menino a querer ouvir a gente. Né? Então é interessante a gente perceber que essa possibilidade vai mudar a maneira dele aprender. Então nós não mais vemos, né, esse processo de aprendizagem focado no ensino, mas sim, né, em um trabalho de parceria, em um trabalho de cooperação, em um trabalho de colaboração, para que esse garoto, para que essa garota possam compreender que eles são os personagens principais. Quem é a pessoa mais importante da sala de aula? Não é o professor, é o aluno. Então esse garoto, essa garota passam a ter aquilo que a gente vai chamar de protagonismo. E esse protagonismo vem a partir do momento em que ele passa a, né, se juntar a seus pares para resolver desafios. A gente pode gamificar a nossa aula, estimulando esses meninos a se superarem cada dia mais. E, movidos por essa gamificação, movidos pelo desafio, terem vontade de querer buscar a aprendizagem, escolherem de fato o que é significativo para eles. Não é à toa que tanta gente chega na terceira série sem saber que área seguir, porque o tempo todo elas viveram um processo onde eram ensinadas, mas nunca onde aprenderam por si mesmas, onde foram protagonistas. Qual é o nosso papel hoje? Nosso papel é de orientador, nosso papel é de mediador, o nosso papel é de curador, o nosso papel é de incentivar esses meninos a desabrocharem. Temos, portanto, hoje, né, uma nova estrada pela frente. Vivemos um recomeço. A educação está sempre em processo de reconstrução. E talvez porque, como nos diria, né, Heráclito, ninguém é capaz de entrar no mesmo rio duas vezes, né, porque as águas são outras e porque a cada nova experiência somos capazes de nos transformar. Então eu convido os colegas a repensarem as suas práticas, a repensarem, né, o significado do que é ser professor e, principalmente, a repensarem
que mundo está se apresentando para nós. Um mundo em disrupção, um mundo híbrido, um mundo que vai trazer dois mundos completamente distintos, né? Um físico e um cybermundo. Então, quanto antes a gente, né, puder abrir os olhos e se colocar nessa caminhada, quanto antes as nossas práticas serão muito mais producentes. Galera, espero que vocês tenham curtido. Grande abraço, saúde, fiquem bem.